Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Oh, fica conosco, Jesus. Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Percorrendo as páginas do Evangelho, nos encontramos com Jesus orante. Ele nos ensina a orar pelo seu exemplo, que nós possamos contemplar sempre Jesus que se retira para orar, que se coloca inteiramente nas mãos do Pai. Façamos então a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do Teu reino. A Tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a Tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A Ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deixemo-nos iluminar pela palavra do Evangelho. Em cada página do Evangelho vamos encontrando a revelação do Pai em Jesus. Jesus nos mostra como orar, como devemos de fato manter essa relação com Deus e com todas as suas criaturas. Ouçamos então a palavra de Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 1,
versículos de 35 a 38. E tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi a um lugar deserto e aí rezava. Simão e seus companheiros o procuraram ansiosos e quando o encontraram disseram-lhe: todos te procuram. Jesus lhes disse: vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, para que eu pregue também lá, porque foi para isso que eu saí. Palavras de salvação, glória a vós, Senhor. Durante a sua vida pública, Jesus recorre constantemente ao poder da oração. Os evangelhos mostram o quanto se retira em lugares isolados para rezar. Trata-se de observações sóbrias e discretas, que deixam apenas imaginar aqueles diálogos orantes. Contudo, elas testemunham claramente que, mesmo em momentos de maior dedicação aos pobres e aos doentes, Jesus nunca negligenciava o seu diálogo íntimo com o Pai. Quanto mais estava imerso nas necessidades do povo, tanto mais sentia a necessidade de descansar na comunhão trinitária, de voltar ao Pai e para o Espírito. Portanto, na vida de Jesus existe um segredo, escondido aos olhos humanos, que representa o ponto fulcral de tudo. A oração de Jesus é uma realidade misteriosa, da qual só intuímos algo, mas que permite ler toda a sua missão na justa perspectiva. Naquelas horas solitárias, na madrugada ou durante a noite, Jesus mergulha na sua intimidade com o Pai, no amor do qual toda alma tem sede. É isto que sobressai dos primeiros dias do seu ministério público. Num sábado, por exemplo, a cidade de Cafarnaum transformou-se num hospital de campanha. Ao pôr do sol, levam todos os doentes a Jesus e ele cura-os. Mas antes do amanhecer, Jesus desaparece. Retira-se para um lugar solitário e reza. Simão e os outros o procuram e, quando o encontram, dizem: todos te procuram. O que respondeu Jesus? Vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois foi para isso que vim. Com frequência, Jesus vai além na oração com o Pai e além em outros horizontes, para ir anunciar a outros povos. A oração é o leme que guia a rota de Jesus. Não é o sucesso, não é o consentimento, não é aquela frase sedutora, todos te procuram, que ditam as etapas da sua missão. É um modo menos confortável que traça o caminho de Jesus, mas que obedece à inspiração do Pai, que Jesus ouve e acolhe na sua prece solitária. O Catecismo afirma: quando ora, Jesus já nos ensina a orar. Portanto, a partir do exemplo de Jesus, podemos obter algumas características da oração cristã. Antes de mais, possui um primado. É o primeiro desejo do dia, algo que se pratica ao amanhecer, antes que o mundo desperte. Ela restitui uma alma àquilo que de outra forma ficaria sem respiro. Um dia vivido sem oração corre o risco de se transformar em uma experiência aborrecida ou tediosa. Tudo o que nos acontece poderia transformar-se para nós num destino mal suportado e cego. Jesus, ao contrário, educa na obediência à realidade e, portanto, à escuta. A oração é, antes de mais nada, escuta e encontro com Deus. Por conseguinte, os problemas da vida cotidiana não se tornam obstáculos, mas apelos do próprio Deus a ouvir e encontrar quantos estão à nossa frente. Assim, as provações da vida transformam-se em ocasiões para crescer na fé e na caridade. O caminho diário, incluindo as dificuldades, adquire a perspectiva de uma vocação. A oração tem o poder de transformar em bem o que de outra forma seria uma condenação na vida. A oração tem o poder de abrir um grande horizonte para a mente e de alargar o coração. Em segundo lugar, a oração é uma arte a praticar com insistência. O próprio Jesus nos diz: batei, batei,
batei a porta. Todos somos capazes de orações episódicas que nascem da emoção de um momento. Mas Jesus educa-nos para outro tipo de oração, aquela que conhece uma disciplina, um exercício e é assumida no âmbito de uma regra de vida. A oração perseverante produz uma transformação progressiva, fortalece em tempos de tribulação, concede a graça de ser amparados por aquele que nos ama e nos protege sempre. Outra característica da oração de Jesus é a solidão. Quem reza não foge do mundo, mas prefere lugares desertos. Ali no silêncio podem surgir muitas vozes que escondemos no íntimo, os desejos mais afastados, as verdades que nos obstinamos a sufocar e assim por diante. E acima de tudo, Deus fala no silêncio. Cada pessoa precisa de um espaço para si, onde cultivar a sua vida interior, onde as ações têm sentido. Sem vida interior, tornamo-nos superficiais, agitados, ansiosos. A ansiedade faz-nos muito mal, diz o Papa Francisco. Por isso devemos rezar. Sem vida interior, fugimos da realidade e também fugimos de nós mesmos. Somos homens e mulheres sempre em fuga, insiste o Papa Francisco. Por fim, a oração de Jesus é o lugar onde percebemos que tudo vem de Deus e para Ele volta. Por vezes, nós, seres humanos, acreditamos que somos senhores de tudo, ou caso contrário, perdemos toda a autoestima. Vamos de um lado para o outro. A oração ajuda-nos a encontrar a correta dimensão na relação com Deus, nosso Pai, e com toda a criação. Por fim, a oração de Jesus consiste em entregar-se nas mãos do Pai, como Jesus no Jardim das Oliveiras, naquela angústia. Pai, se possível, mas seja feita a tua vontade. O abandono nas mãos do Pai. É bom quando estamos agitados, um pouco preocupados, e o Espírito Santo nos transforma a partir de dentro e nos leva a este abandono nas mãos do Pai. Pai, seja feita a tua vontade. Amados irmãos e irmãs, assim nos diz o Papa Francisco, redescobramos o Evangelho, Jesus Cristo, como mestre de oração, e coloquemo-nos na sua escola. Garanto a vocês que encontraremos a alegria e a paz. Por vezes, a oração se naufraga porque é demasiado séria. A oração também se faz de leveza, também se soletra como uma súbita fome de infância, como um alvoroço repentino dos amigos, que se reencontram depois dos dias cinzentos. A oração não é um enigma, é um encontro. Dom José Tolentino. Deus está em mim, Deus está em ti, meu coração é pleno de amor. Deus está em mim, Deus está em ti, meu coração é pleno de amor. Chegamos ao final da nossa reflexão. Que o exemplo de Jesus nos impulsione de fato a cada vez mais nos dedicarmos à oração. Que todo o nosso dia seja marcado por uma busca incessante de comunhão com Deus. Que cada manhã seja marcada pela oração, pelo silêncio. Que cada noite nos traga oportunidades de reflexão, de revisão de vida. E assim nós possamos ser pessoas orantes, pessoas feitas oração. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Eis-me aqui, ó Deus,
amor.